Você é feliz quando você vê na sua vida todas as suas necessidades sendo supridas. Por isso que, mediante ao mundo de trevas, de dificuldades, de incerteza, muitas vezes nós queremos algo a nos apegar. E eu te convido agora para que você possa se apropriar do salmo mais lido do saltério, mais proclamado, seja no momento de alegria, seja no momento de dificuldade. É uma fonte de esperança e confiança para nos guiar em meio às provações e às dificuldades da vida, que é o Salmo 23, pela qual nós conhecemos com a frase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu quero aqui aprofundar com vocês a inteligência bíblica deste salmo, para que nós possamos orar, para que nós possamos nos apropriar dele e todas as bênçãos oriundas deste salmo possam recair sobre nós, sobre as nossas casas, sobre nossas famílias, para que nossos bens também sejam abençoados e também multiplicados. Muitas pessoas se decepcionam quando fazem uma campanha de oração junto ao Salmo 23, quando se depara com a brevidade da vida, com a perda de um ente querido. Muitas pessoas acabam tendo dificuldade de compreender quando não conseguem um trabalho, ou até mesmo quando é dispensada de um trabalho, quando se depara com uma enfermidade, e aí começa a falar: mas se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que essas coisas estão me faltando? Justamente para que você possa compreender essa palavra, você precisa tirar todo o condicionamento que você teve até agora de interpretações erradas da palavra de Deus. Por isso que nessa série que nós estamos fazendo aqui às 18 horas, vai te levar a um aprofundamento maior na fé, na sua espiritualidade, e certamente vai te levar para um próximo nível de compreensão no tocante ao aspecto espiritual, emocional, intelectual, seu aspecto físico, para transbordar toda a sorte de bênção e de graça nas áreas profissionais, financeira, nos seus relacionamentos interpessoais com as pessoas, bem como nos seus relacionamentos na sua família, para que você, descobrindo o seu sentido da vida, você possa realizar o sentido da vida, que é o propósito. Então você precisa entender que Deus não é mentiroso, Deus não é homem para mentir, como nós sabemos por meio que a palavra de Deus diz, e até muitas músicas já nos trazem essa frase. Mas quando nós vamos ver a inteligência bíblica do Salmo 23, quando Davi traz a frase para nós: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa isso? Em meio às dificuldades, os contratempos, as perdas, as tempestades, nós temos a garantia e a certeza que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está conosco na barca, que em um dado momento ele vai dar ordem aos ventos, aos mares, e tudo vai se acalmar. Então, a realidade não é que você, por ser cristão, você não vai passar por dificuldade. A nossa certeza e a nossa segurança e a nossa garantia é que, mediante as dificuldades, a maneira com que nós vamos responder é de forma diferente. É mediante uma fé inabalável e uma esperança capaz de crer que Deus irá mudar toda a realidade. Sabendo que Ele está conosco, isso já nos dá a garantia que, em um dado momento, nós vamos chorar, mas a alegria vem o amanhecer. E não apenas o amanhecer de um dia, é o amanhecer da glória de Deus em nossas vidas, quando nós conseguimos superar dificuldades caminhando com Ele. Por isso eu quero aqui te ajudar, te explicar a inteligência bíblica, o conteúdo profético, espiritual dessa passagem, porque a partir de agora, quando você for orar com essa palavra, você vai ter propriedade para dialogar com Deus e também propriedade para que Deus, reconhecendo a voz do seu discípulo, possa derramar toda sorte de graça e bênção espiritual. Por isso eu te convido a você já deixar o seu like, porque isso é muito importante, que você demonstre que o conteúdo está bom, para que eu possa transbordar na sua vida mais conteúdos como esse, e também você estará informando para o YouTube que nesse momento está sendo falado e ministrado algo de valor para que ele possa entregar para mais pessoas. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse sininho, clicando aqui no botão inscreva-se e acione o sininho para receber todas as notificações
a fim de que você também possa receber todos os conteúdos pelas quais eu quero entregar da parte de Deus a cada um de vocês. Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta, vamos aprofundar no conteúdo desse estudo bíblico sobre o Salmo 23 e depois nós iremos orar pedindo as bênçãos que, oriundas desse salmo, possa recair sobre nós, sobre nossa família, sobre nossas casas e os nossos bens possam também ser abençoados e multiplicados para que, colaborando com a graça de Deus, possamos ter a vida plena que é Ele em nós e a vida em abundância, que são todas as nossas necessidades sendo suprida mediante a nossa correspondência da vontade de Deus. O Salmo 23, nessa linda jornada de esperança e confiança que o Senhor nos propõe aqui no canal Eduardo Badu Escola do Discipulado, vai dizer para nós, quando Davi ele canta esse salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Badu, o que significa isso? Significa que ele sendo o nosso pastor, nós temos relacionamento com ele. Então, a primeira coisa que eu preciso é identificar, não é que Deus não está atendendo a minha necessidade, não está atendendo o meu pedido de oração, não está olhando a minha causa, mas sim se eu tenho relacionamento com Deus. Porque Jesus vai dizer para nós, em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o Senhor e o seu reino, em primeiro lugar, para que todas as demais coisas nos sejam dadas por acréscimos. Então, existe uma condição para que eu possa receber as dádivas, as bênçãos, eu buscar o Senhor. E quando os discípulos viram Jesus orando e perceberam que a forma de Jesus falar com o Pai era mediante a oração, eles não pediram para que Jesus pudesse abençoá-los com sorte de bênção, de graça, suprindo as suas necessidades. A priori, a primeira coisa que eles pediram foi: mestre, ensina-nos a orar. Ou seja, eles entenderam que a maneira que nós temos comunhão com Deus, comunhão com o Pai, para que nós possamos nos relacionar com Ele, é por meio da oração. Então, esta oração estabelece em nós um relacionamento com Deus. Primeira coisa que você precisa hoje identificar, como que está o seu relacionamento com o Pai. Por isso que Jesus, ao ensiná-los, disse, primeira coisa que você tem que falar é Pai Nosso. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor. Por isso, caríssimos irmãos, que aqui vocês não são discipulados para nós, para a nossa comunidade Maria Serva da Trindade. Vocês são discipulados para Cristo, mas não somente para Cristo, mas também para a sua igreja, para que você receba o conteúdo que possa, de fato, te levar para uma jornada espiritual, a fim de que você alcance todas as bênçãos e graças antes da vinda gloriosa de Deus e no dia da parousia, da vinda gloriosa de Jesus, você experimentar o reino dos céus. Então, o Senhor é meu pastor significa o quê? Relacionamento. Nada me faltará. Significa o quê? Que Deus vai providenciar o suprimento divino. Essa é a primeira proposta que nós precisamos entender. Que Ele vai suprir todas as nossas necessidades físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Todo aquilo que nós necessitamos, mas, sobretudo, Ele vai transformar o nosso coração. Sobretudo, Ele vai curar a nossa alma, que a nossa alma aqui são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Como o livro dos Provérbios vai dizer, Senhor, guarda a minha mente e guarda o meu coração, ou seja, guarda o meu pensamento e o meu sentimento. O Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos libertar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não vai faltar o suprimento divino. Ele virá em nosso auxílio, Ele virá em nosso socorro, Ele nos dará palavras acertadas de sabedoria para que nós possamos resolver todas as situações pelas quais nós precisamos tomar decisões. Então, nada vai nos faltar. Ele vai suprir as necessidades espirituais, internas, do nosso interior, mas também Ele vai dar o bem-estar físico, psíquico, emocional, se eu, de fato, trilhar esse caminho com Ele. Depois Ele vai nos ensinar. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Quando Davi declara isso, ele declara que Deus nos dará o descanso reparador e a renovação necessária. Quantos de nós, muitas vezes, quando vai dormir, fica virando para lá, fica virando para cá e o sono não vem. E muitas vezes, quando dorme, quando chega 3 horas, 4 horas da manhã,
acorda de forma abrupta, com os olhos arregalados e não consegue mais dormir. E quando dorme um pouquinho, acorda cansado. Ou seja, não consegue ter o sono reparador, o sono REM, que é o reparador de todas as nossas células, de todos os nossos músculos, nossos nervos, as nossas energias, o nosso vigor, para que nós possamos acordar bem. Então, Davi está falando que ele, de fato, vai nos garantir um reparo, um descanso reparador, uma renovação para aqueles que, de fato, estão com eles. Então, ele vai nos levar a caminhos maravilhosos, verdes prados. Ele nos faz repousar. Isso é providência de Deus nas nossas vidas, é a promessa do Senhor para nós. Conduz-me junto às águas refrescantes. Significa que cuidado e satisfação. O Senhor cuida de nós. Muitas vezes a gente fala assim, caramba, não tem ninguém por nós. Eu me recordo que na piscina de Betesda, quando tinha aquele paralítico que sofria durante 38 anos, Jesus foi ao encontro dele e disse, quer ser curado? Ele, em vez de responder sim ou não, ele disse, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve lá. Então ele demonstrou que por mais que ele estava enfermo, que ele estava doente, a maior dor dele é não ter ninguém por ele. E quando nós temos a certeza que o Senhor é o nosso pastor, que caminha conosco, que nos conduz em águas refrescantes e que vai, de fato, nos conduzir para algo que vai nos garantir cuidado e satisfação, isso é maravilhoso. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Restaura as forças de minha alma. Isso é cura, isso é fortalecimento. Muitas vezes nós estamos fracos, abatidos, desanimados. Quantas pessoas, em razão das dores emocionais, das crises, dos medos, da depressão, da ansiedade, do casamento totalmente deturpado, o ambiente doentio, vida financeira totalmente prejudicada, as pessoas se sentem o quê? Fragilizadas. Estão na igreja, mas não conseguem orar com fé, não conseguem louvar, não conseguem ver caminhos pelas quais podem percorrer. Mas agora o Senhor está dizendo para nós que Ele há de restaurar a força de nossas almas. Ele vai restaurar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Então, você que tem pensamento negativo, você que tem pensamento pessimista, você que vive da vitimização, se você buscar o amparo no Senhor, que é o nosso pastor, Ele certamente vai restaurar as forças de sua alma para te curar e te fortalecer. Muitas pessoas querem ter a força, mas para que você tenha a força, você precisa se deixar curar. Por isso, estar na presença de Deus, estar na comunhão, no relacionamento com Ele, é vital para que você receba essa bênção de Deus. E ele continua dizendo, pelos caminhos retos, Ele me leva. Isso é direção segura. Existem vários caminhos, mas nós precisamos entender que Jesus disse, eu sou o caminho. Então, Ele vai nos direcionar para um caminho seguro. Isso nós precisamos ter a confiança. Por amor do seu nome. Isso é o quê? Propósito e amor incondicional. Então, quando nós sabemos o que nós somos, nós sabemos o que temos que fazer. Deus é amor. Então, se Ele é amor, Ele ama. Então, Ele não tem como desdizer e fazer ao contrário que é da sua essência. Por isso que quando Ele fala por amor do meu nome, ou seja, o Senhor é um Senhor de palavra, Ele cumpre as suas promessas, então Ele tem um propósito, e o propósito dele para cada um de nós é de um amor incondicional. Ainda que eu atravesse o vale escuro, isso é provação. Mesmo diante da prova, mesmo diante da dificuldade, uma provação sem medo. Essa é a garantia que o Senhor quer dar para todos os seus discípulos, para todas as suas ovelhas. Passaremos por tribulações, por provações, mas sem medo, porque sabemos que Ele nos coloca onde? No seu ombro. Ele nos coloca onde? No seu colo. Ele está nos guiando, nos conduzindo, fazendo com que possamos verdadeiramente atravessar todo o vale escuro, toda a dificuldade do caos. Então, em meio ao caos, Deus transforma em cosmos, ou seja, em ordem. Essa é a confiança que nós precisamos ter. Não temerei, isso é fé inabalável. Nós sabemos, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes nós falamos, nós temos fé, mas é uma fé natural. Mas nós precisamos ter uma fé teologal e, sobretudo, também uma fé, meus irmãos,
que possa transcender as barreiras que nos impedem de chegar a Deus e tocar nos milagres. E nós chamamos isso de uma fé carismática, de uma fé expectante. É aquela fé, como o Monsenhor Jonas Abib, de saudosa memória, nos ensinou durante muitos anos, quando ministrava seminário de dons e carismas, que ele dizia: quando você de fato pede algo, você já precisa ver aquela realidade sendo realizada, sendo concluída. É a mesma coisa que está um sol o dia está claro, um sol muito quente, e você pede chuva. E quando você sai da porta de sua casa, você já pega o guarda-chuva e você abre o guarda-chuva, sabendo que 1 passo, 2 passos, 10 passos, 1000 passos, na medida da sua confiança, um dado momento, a chuva virá. Então, é esta fé que nós precisamos ter. E quem está na rotina espiritual comigo, vivendo um projeto de vida extraordinária, sabe muito bem que pela paz da manhã, nós somos chamados a visualizar os nossos pedidos realizados. Isso é, de fato, fé expectante. Isso é a gente ter uma fé inabalável. Essa fé que faz com que possamos atrair a mão de Deus à nossa causa, os olhos de Deus à nossa causa, o ouvido de Deus à nossa causa, e o milagre possa acontecer. Porque Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele jamais nos faltará. Então, Ele vai, de fato, dizer para cada um de nós: nada temerei. Então, quando Davi nos ensina isso, que ele vai dizer diante do bom pastor, nada temerei, está dizendo: ei, você precisa ter fé inabalável. Quem é que de vocês quer ter essa fé inabalável? Nós vamos orar já por essa causa, para que nós possamos experimentar isso. Coloca aqui no comentário, porque isso é muito importante. Nós sabemos que o atributo para que nós possamos mover as mãos de Deus para nós é a fé. E com fé a gente vai rompendo também todo o pecado, rompendo com todo medo, com toda a paralisia, e o Senhor vai nos conduzindo para algo muito maravilhoso e frutuoso. Pois estás comigo. Isso é o quê? Fidelidade e amizade. Como eu disse no início, muitas pessoas pensam que o Salmo 23 é que nada vai te faltar. Você vai ter sempre o seu esposo ali te amando, a sua esposa te amando, cuidando de você. Ninguém vai te causar aborrecimento. Você vai trabalhar tranquilo. O teu carro não vai bater. Você não vai ser assaltado. Não vai acontecer nenhuma enfermidade. Pelo contrário, tudo isso poderá acontecer, mas a nossa resposta é diferente, porque sabemos que o Senhor está conosco e um dado momento isso vai passar, porque tudo passa, o que permanece é a palavra de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós: pois comigo tu estás, Ele está conosco. Isso é fidelidade, isso é amizade. Se você quer um amigo fiel, que não vai te trair, mas sempre vai te abençoar, e todas as vezes que você trair, e ao encontro dele pedindo perdão, estará de braços abertos, esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso pastor. Por isso que nós precisamos ter comunhão, intimidade e relacionamento com Deus. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Isso é esperança e proteção. Então o Senhor, Ele tem as ferramentas necessárias para nos livrar dos predadores e tem as ferramentas necessárias para nos tirar do caos, para nos tirar do vale, para nos tirar do buraco e nos trazer de volta para si. Então, por isso, meus irmãos, nós precisamos ser discipulados para Cristo, mas, sobretudo, entender que o bom pastor, ele tem um redil. Esse redil se chama eclésia, se chama igreja, onde nós precisamos estar. E muitas vezes nós somos ovelhas rebeldes, ovelhas mancas, ovelhas cegas, e pegamos caminhos tortuosos, queremos um caminho mais fácil, mas Ele está sempre disposto, com o seu cajado, nos puxar de volta. Permita que o Senhor te puxe de volta, ou te traga para volta para o seu redil, porque vejo que tem muitas pessoas aqui que não estão indo mais para a igreja, estão tendo uma experiência de fé na sua casa, por meio das lives, por meio da sua oração, mas se você quer ter um transbordo maravilhoso na sua vida, volta para a casa de Deus, volta porque Ele de fato quer nos expulsar dos predadores e quer também nos dar um amparo maravilhoso, uma proteção maravilhosa. Preparais para a minha mesa à vista de meus inimigos. Isso é provisão e vitória.
Meus irmãos, nós precisamos entender que é um caminho, é uma jornada. E quando nós passarmos por essa jornada, vivemos o processo sem reclamar, sem murmurar, mas com alegria, paz, amor, na fidelidade, o Senhor vai preparar esse banquete. E eu declaro sobre a sua vida que você está autorizada a prosperar em todas as áreas da sua vida. E o Senhor irá preparar uma mesa diante de ti à vista dos seus inimigos. Só que você vai se alimentar e você vai transbordar também na vida deles. Porque aquilo que o Senhor nos dá, nós precisamos transbordar. Só que existem bênçãos que são direcionadas para você. Existem bênçãos que são direcionadas para a sua família. Por isso que nós precisamos entender algo. Nós temos que crescer, mas nós temos que também contribuir. Se você só contribuir e não fizer um caminho de crescimento, vai chegar uma situação que vai faltar na sua vida, vai faltar na sua família. Então você precisa de fato ter a responsabilidade, porque muitas pessoas, mediante a vitória, acabam não tendo o equilíbrio e acabam perdendo tudo. O Senhor vai preparar um banquete, mas esse banquete você precisa se alimentar a sua família. Primeiro você precisa organizar a sua vida, organizar a sua casa, ter um compromisso fiel com Deus e com as pessoas que você se comprometeu, para aí sim você ter condições de realizar os seus sonhos e também transbordar na vida das pessoas. Então, o ensinamento que nós precisamos ter para o nosso crescimento espiritual, humano e financeiro. Então, meus irmãos, ele prepara essa mesa. Isso é promessa maravilhosa de Deus. E não só prepara uma mesa, ele transborda, meus irmãos, isso é algo maravilhoso. Ele derrama, melhor dizendo, um perfume sobre a nossa cabeça. Quando ele derrama o perfume sobre a nossa cabeça, significa o quê? Consagração e unção. Então nós precisamos, meus irmãos, de unção. As pessoas precisam olhar para nós e falar, caramba, está prosperando, mas tem unção. Está produzindo, mas tem unção. A unção de Deus nos dará sabedoria. A unção de Deus nos fará com que Deus Pai nos olhe banhado com o sangue de Cristo, para que o inimigo também perceba que nós somos fiéis e não venha também, vai nos perturbar, mas ele sabe qual é a nossa segurança. E as pessoas também que queiram tramar de tantas formas contra nós ou nos colocar ciladas, eles possam ver que de fato o Senhor está nos dando unção, o Senhor está nos vendo, eles nos veem como consagrado. O que é um consagrado? Alguém que é separado para caminhar com Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é um consagrado de Deus por força do seu batismo. E você precisa ser fiel à sua consagração. Badu, o que é essa consagração? Sentido da vida. Quando você descobre o sentido da vida, por isso que o batismo é o mais belo e magnífico dom de Deus, você precisa de fato viver a sua consagração. E quando você sabe o que é, você sabe o que tem de fazer. Essa unção é o propósito da realização da sua vida, da realização do sentido da vida. E isso nós chamamos o quê? De glória da vida. Quando você sabe o sentido da vida e o propósito da vida. E esse propósito da vida é a unção. E Jesus ensinou aos seus discípulos que a unção ela é transbordada, ela é derramada mediante o exercício da evangelização. Quando ele envia os discípulos de 2 a 2, quando ele envia os discípulos para compartilhar a sua missão. Então você não pode somente querer ser um consagrado e reter tudo para si, mas você precisa ser um discípulo missionário que transborde na vida dos outros, evangelize, chamando outras pessoas para conhecer também este canal, para conhecer esse vídeo, para estar na live conosco às 7h10 da manhã, na live aqui às 18 horas e também às 21 horas, para que possa, de fato, ter uma vida plena e em abundância, sobretudo, levar para a eclésia, para a tua igreja, para a sua pastoral, para o seu movimento, e isso é maravilhoso. Então, não viva apenas sua consagração, transborde ela realizando o seu propósito, que isso é unção. Ele transborda a minha taça. Ah, meus irmãos, isso é abundância e plenitude. No Salmo, quando ele vai dizer sobre abundância e plenitude, nós nos remetemos à figura do bom pastor naquilo que Jesus vai dizer em João capítulo 10, para você ver que há uma consonância, que há tudo interligado na palavra de Deus. João 10, versículo 10 vai dizer que Jesus veio da vida plena e em abundância. Muitas pessoas no mundo querem ter a abundância, mas não querem ter a vida plena. E muitos cristãos que têm a vida plena acabam não usufruindo dela porque negam a abundância. Meus irmãos, são duas realidades que precisam caminhar juntos. Uma vez que eu tenho a plenitude da vida, eu tenho a abundância da vida. Uma vez que eu busco o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, eu vou ter tudo por acréscimo. Então nós precisamos entender que aquilo que o Senhor transborda e é da vontade de Deus, nós não podemos
negligenciar. Nós não podemos não querer assumir. Então, a nossa vida precisa ser uma luz, um testemunho, para que as pessoas possam ver, caramba, Deus está derramando graça sobre esse irmão. Deus está derramando graça sobre essa minha irmã. Deus está derramando graça sobre essa igreja. E aí a gente tem meios necessários para transbordar na vida dos outros. Tá bom? Isso faz sentido para vocês? Coloque aqui no comentário se essa explicação está de fato fazendo sentido para você e você está experimentando toda a sorte de graça e bênção espiritual. E a partir de agora você vai orar de forma diferente e é muito importante que você tenha esse salmo decorado. Por isso eu te convido, volte tantas vezes quanto fores necessária para rezar, sobretudo nessa preparação de final do ano, preparação de início do ano. Qualquer momento da sua vida, venha rezar comigo. E aqui nós temos um vídeo também que nós ministramos essa oração do Salmo 23 por 7 vezes, para que você também possa ter a graça de experimentar todas as bênçãos oriundas desse salmo. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. Isso significa o quê? Bênção e amor infinito. Aqui, meus irmãos, é algo muito poderoso. Nós precisamos entender que quando o Senhor ele vai nos abençoar, Ele quer nos preparar. Porque quando Ele derrama a bênção, é bênção para multiplicar. Quando Ele derrama a providência, essa providência precisa ser multiplicada. O que muitas coisas acontecem? Nós recebemos as bênçãos, mas elas não são multiplicadas. E aí a gente experimenta a escassez depois de experimentar algo maravilhoso. Por quê? Porque nós não clamamos a bênção de Deus. Então o Senhor está dizendo para nós que não basta Ele ser a provisão para cada um de nós, nos dar a providência. Ele precisa abençoar. Então não basta você só trabalhar. Deus precisa abençoar as obras de sua mão, a tudo aquilo que você faz. Você precisa pedir a bênção de Deus na sua vida e esse amor infinito que Deus quer derramar em cada um de nós. Por fim, habitarei na casa do Senhor. Isso é o quê? Compromisso mediante a segurança e a paz que recebemos, aleluia, na casa do Senhor. Repito, você precisa ser discipulado na casa de Deus. Você precisa estar no redil do bom pastor. E é no redil do bom pastor que você tem segurança e paz. Na casa de Deus. Por longos dias. Isso significa o quê? Que você vai ter uma aliança eterna e em abundância. Não é algo passageiro. É algo que de fato vai transcender e vai transbordar em sua vida. Meus irmãos, a partir dessa reflexão, gostaria muito que você pudesse agora comigo orar. Orar esse salmo maravilhoso, para que nós possamos pedir que todas as bênçãos do Salmo 23 recaiam poderosamente sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, e os nossos bens, de fato, possam ser multiplicados, para que, crescendo, possamos contribuir na vida de inúmeras pessoas. Oremos. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. O vosso bordão e o vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre a minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus e Pai, quero orar agora por cada irmão e irmã que está aqui acessando este vídeo. Que eles possam ter a confiança que Tu és o pastor que nos conduz e não nos faltará coisa alguma, porque conosco Tu estás. Tu és providente e a Tua providência virá sobre nós. E que mesmo diante das dificuldades, da má notícia, dos intempéries da vida, até mesmo das doenças, das perdas, nós sabemos que o Senhor irá nos consolar, que o Senhor irá nos fortalecer, que o Senhor irá nos abençoar e nós iremos estar amparados por Ti, porque nós encontramos força e refúgio em Tuas mãos, porque nós somos as Tuas ovelhas, nós estamos sob a Sua proteção, e a ovelha é um animal indefeso, é um animal inseguro, por isso que hoje, Senhor, nos colocamos também como filhos, servos,
também desprovidos de todas as forças e seguranças para que nós possamos nos apegar somente a Ti. Por isso, vem em auxílio de nossas necessidades, vem em auxílio de nossas vidas e possa suprir todas as nossas necessidades. Ó Deus, Tu que és soberano, Tu que és poderoso, Tu que és onisciente, onipresente, onipotente, Tu possas apacentar as suas ovelhas que somos nós, porque nós declaramos que Tu és o nosso pastor e por meio do seu bordão, por meio do seu báculo, possa livrar-nos de todos os predadores, sobretudo do diabo, da serpente antiga, para que nós possamos ser livres de todos os dardos inflamados do maligno e todos esses dardos sejam devidamente apagados, que o Senhor venha nos dar a ferramenta necessária para que nós possamos caminhar, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos ser enriquecidos e fortalecidos, e sabemos que a partir de hoje nós te assumimos como pastor pessoal de nossas vidas, e em Ti, Senhor, todas as nossas demandas, todas as nossas necessidades ser-lhe-ão supridas, pois o próprio Deus, Tu mesmo, Senhor, estarás caminhando conosco, estarás providenciando, serás a nossa provisão, serás a nossa providência, e nada há de nos faltar. Por isso eu declaro agora, pelo poder do Teu nome, que Tu venha levantar a cada um de nós como as suas ovelhas, como um grande exército de ovelhas que declaram que o Pai do céu é o pastor que nos conduz. E se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma causa impossível, peça agora que a bênção de Deus recaia sobre você. Confia que o Senhor está contigo e sempre esteve. Ele caminha contigo e Ele há de providenciar o melhor para a sua vida, porque Ele transborda agora o cálice, Ele transborda o seu cálice, Ele derrama agora a unção, Ele derrama agora o óleo, Ele está tirando toda a depressão, toda a ansiedade, todo o pensamento negativo, todo o pensamento de suicídio, e agora Ele está lançando luz sobre as suas vidas, sobre as suas realidades, para que você possa caminhar e crer que nele você não tem apenas vida, mas vida plena e em abundância. Que você possa agora tomar posse dessa palavra e colocar no comentário: o Senhor é o meu pastor, Ele jamais me faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.